Meus irmãos, nós vamos iniciar nossa reunião da tarde, lembrando aos irmãos de verificar os celulares, colocarem no modo silencioso. Vamos elevar nosso pensamento a Jesus, nosso bom e amado Mestre, agradecendo a Ele pela bênção, amparo, assistência que temos recebido, pela sua misericórdia em nossas vidas. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estudarmos os seus ensinamentos, que através do Consolador prometido tem chegado até nós de maneira clara, sem deixar dúvidas, nos ensinando a respeito da lei de Deus. Pedimos, Senhor, que sejamos amparados, assistidos, que tenhamos a nossa visão espiritual aumentada, acrescentada, para que possamos extrair dos ensinamentos da tarde aquilo que mais necessitamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito o fruto do vosso ventre nasceu, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, e de Paulo de Tarso, patrão de nossa casa de oração, estudo e trabalho, pedimos permissão para iniciarmos os estudos evangélicos da tarde, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, essa tarde, com os nossos estudos, as nossas reflexões, nós temos o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título de A Fé Transporta Montanhas. E os nossos estudos se referem ao item 1, que tem o título de Poder da Fé. São do Sergio de São Mateus, em que ele nos conta que quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei aos teus discípulos, mas eles não puderam curar. Jesus respondeu dizendo: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram ter com Jesus, em particular, e lhe perguntaram: por que não podemos nós outros expulsar esses demônios? Respondeu-lhes Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo que se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. São do Sergio de São Mateus, capítulo 17, versos 14 a 23. Nessa tarde nós contamos com a colaboração dos nossos irmãos Paulo de Tarso e Dona Luzia. Passamos a palavra ao Paulo de Tarso.
Meus irmãos e irmãs, boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe e nos inspire, nos ajudando aqui no dia de hoje. Como foi lido para o nosso irmão Evandro, a fé transporta montanhas. Esse capítulo fala sobre a fé. E os subtítulos desse capítulo, só para a gente ficar inteirado, começa com esse item 1, poder da fé, a fé religiosa, a condição da fé inabalável, a parábola da figueira que secou, depois instruções dos Espíritos, a fé, mãe da esperança e da caridade, e por último, a fé humana e a divina. No tema desta tarde, que é o item 1, nós verificamos a história, a passagem do mestre curando, como eles chamavam de endemoniados, ou seja, possuídos do demônio. Nós espíritas sabemos que na realidade são espíritos obsessores que, se não vigiarmos, se não atentarmos e não estudarmos e procurando realizar a nossa renovação interior, esses irmãos que não querem, infelizmente, o nosso progresso, que não querem o nosso aprimoramento, eles vêm nos atrapalhar. Mas os discípulos, através de Simão Pedro, tentou, com passe magnético, tentou curar o nosso irmão, ou seja, o filho do nosso irmão, que ajoelhou em frente ao mestre, pedindo a ele que curasse. Jesus, então, no capítulo 17, versículo 17, no Evangelho de Mateus, tem o seguinte texto explicativo. Jesus concedeu aos discípulos o poder de curar, mas eles ainda não haviam aprendido como tomar posse deste poder. Então, quando Jesus fala, raça incrédula, Jesus não está criticando os seus discípulos. Ele está alertando para aqueles que não têm fé, que não acreditam no poder de Deus e no poder maior, absoluto do Pai, que é a concessão da cura, E no capítulo 17, versículo 20, ainda no 17, no 17, versículo 17, há mais uma explicação. A repreensão de Jesus foi dirigida aos incrédulos e aos indiferentes. O propósito de Jesus não era criticar os seus discípulos, mas encorajá-los a uma fé ainda maior. E no 17 a 20, tem a seguinte inscrição de Mateus. Os discípulos perguntaram a Jesus por que não tinham sido capazes de expulsar o demônio. O Senhor respondeu que a fé deles era muito pequena e o poder de Deus, misturado com a nossa fé, remove montanhas. E ele usa o exemplo da semente de mostarda, que ela é muito pequenina, e diz o Senhor: a semente da mostarda é a menor. E Jesus disse que mesmo com uma fé tão pequena como a semente da mostarda tenha sido eficiente, acreditando que o poder de Deus, aliado aos seus humildes esforços, conseguiriam expulsar aquele espírito que estava prejudicando aquela criança. Mas só que os discípulos teriam tentado expulsar o demônio, mas por seus próprios esforços e não pelo poder de Deus. Existe um Jesus que cura o menino endemoniado. Então, meus irmãos, com essas referências do evangelista Mateus, então Jesus concedeu a eles o poder de curar, Ou seja, eles ainda não haviam aprendido a tomar posse desse poder. Nós espíritas sabemos que a cura
ela pode se dar pela prece, pela oração, pode se dar pelo passe magnético, que é a imposição das mãos, né, sobre a pessoa que está ali recebendo, mas tudo pela intercessão do Pai maior, que é Deus, porque não cai uma folha de uma árvore, nós sabemos disso, sem a sua permissão. E no livro Consolador, Emmanuel responde perguntas, porque como nós vamos definir a fé? Né? Da pergunta 354, Emmanuel define o seguinte: como podemos definir o que é ter fé? Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação, seja pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Traduzindo a certeza na assistência de Deus, ela exprime a confiança, que sabe enfrentar todas as lutas e problemas. Então a fé nos enche de quê? De confiança no nosso coração, né? De acreditar que tudo vai passar, que as dificuldades vão passar, que as provas vão passar, porque Maria Santíssima, quando Chico estava doente, Francisco Cândido Xavier estava doente, ele recebeu uma mensagem, ele pediu a Emmanuel que ela desse uma mensagem a ele do que ele estava passando, do sofrimento, da dor. Ele estava doente, ele sofria de angina, ele foi curado em um hospital, né? Quando a gente vê na televisão o cinegrafista filmando 2 pontos brancos, que nós sabemos que são o espírito de Emmanuel e de Lívia, numa reencarnação no livro há 2000 anos, né? Que Lívia foi esposa do senador Publio Lentulus, que é uma das encarnações de Emmanuel. E eles foram em socorro a Francisco Cândido Xavier. Quem que permitiu? Foi Deus. Deus que permitiu que ele fosse curado e que fosse adiado o seu desencarne, porque ele ainda não tinha chegado a sua hora. Por quê? Por causa da sua fé, né? A sua fé luminosa. Ali estava o missionário do Cristo, é bem verdade, né? Francisco Cândido Xavier, com certeza, foi mais um missionário de Jesus. E a segunda pergunta que Emmanuel responde, que é a seguinte, 355, a pergunta que foi feita a Emmanuel é a seguinte: será fé acreditar sem raciocínio? Quer dizer, será que a fé não tem raciocínio? Ela é cega? Não. Olha a resposta de Emmanuel: acreditar é uma expressão de crença, dentro da qual os legítimos valores da fé se encontram interligados. O ato de crer em alguma coisa, aliás, embrionários, desculpa, o ato de crer em alguma coisa demanda a necessidade do sentimento e do raciocínio, para que a alma edifique a fé em si mesmo. Então, não é só a emoção, é o raciocínio, né, aliado ao campo do sentimento. Admitir as afirmativas mais estranhas sem um exame minucioso é caminhar para o desfiladeiro do absurdo, onde os fantasmas dogmáticos conduzem as criaturas a todos os despautérios, mas também interferir nos problemas essenciais da vida, sem que a razão esteja iluminada pelo sentimento. É buscar o mesmo declive onde os fantasmas impiedosos da negação conduzem as almas a muitos crimes. Então Emmanuel é muito claro, né, meus irmãos? E dando continuação aqui,
Neste capítulo, como tem vários itens, não tem como separar o item 1 dos outros itens, mesmo porque a fé ela é bem explicada pelo nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho. E nós sabemos que existem várias leis, né? Uma delas é a lei de causa e efeito, que nós aprendemos no Espiritismo. É um dos princípios fundamentais que explicam a justiça divina e a evolução espiritual. Ela parte do entendimento que toda ação gera uma consequência, seja ela positiva ou negativa. Ora, nós sabemos do livre-arbítrio, né? O que é o livre-arbítrio? Liberdade de agir ou para o mal ou de agir para o bem. Se nós procurarmos, como diz Emmanuel, nós temos dois caminhos. Nós podemos procurar o amor, né, o bem na nossa vida, ou procurar a dor, através do mal que praticarmos ao próximo. E tudo que fazemos para o bem ou para o mal, gerará o quê? Consequências, colheita, né? Quem planta, colhe. Então, nós já vimos, por exemplo, plantar maçã e colher mamão? Não. Nós vamos plantar maçã e colher maçã. Então, se nós buscarmos plantar o bem dentro da nossa reencarnação atual, como disse Jesus, o bem, a caridade, cobre o quê? A multidão dos pecados. Então, são as nossas obras, porque a fé sem obras é morta. Nós precisamos lembrar que a verdadeira fé se conjuga à humildade. Ela não é presunçosa, ela deposita mais confiança em Deus do que em si mesmo. A fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Capítulo 19, item 7 do Evangelho. Isso significa que a verdadeira fé não teme a investigação, não se abala com perguntas ou descobertas científicas, porque se apoia em princípios lógicos e universais. A fé raciocinada, ela une a confiança em Deus e responsabilidade pessoal, sustentando o espírito nas provações sem paralisar a ação. A fé transporta as montanhas, e as montanhas, segundo Allan Kardec, o codificador, são os grandes obstáculos da vida. Então, meus irmãos, dito isso, eu trouxe uma mensagem, uma história do livro Estudando o Evangelho, de Martins Peralva, que foi um grande lidador do Espiritismo aqui na União Espírita, como já até foi falado pelo meu sobrinho Lucas, aqui na quinta-feira, na reunião de estudo. E ele era até amigo do meu pai também, era uma pessoa muito boa. E esse livro tem uma história que no final ele se refere ao primeiro mártir do cristianismo. Nós sabemos que nesta época Saulo de Tarso seguia Moisés e os profetas. Ele ainda não conhecia Jesus, ele não conhecia os ensinamentos do Mestre, ele ainda não tinha ido atrás de Ananias em Damasco, ou seja, era o doutor da lei, né? Ele era um homem que seguia a lei, ele não era um pecador, ele seguia Moisés, ele não conhecia Jesus, ele foi fiel a Moisés e conseguiu, através do Sinédrio, ele fazia parte, né? Ele era doutor da lei, que Estevão fosse julgado. Como Estevão era um israelita, ele teve o direito, isso está, meus irmãos, no livro Paulo e Estevão. Eu não vou ler tudo, porque nem tem como, não há tempo plausível. Eu sugiro os irmãos que leem depois essa enorme defesa e diálogo que Estevão tem no Sinédrio com Saulo de Tarso. É uma aula de amor puro, de fidelidade ao nosso Senhor Jesus Cristo. Até o fim, até o último suspiro da sua vida, ele foi fiel ao Mestre.
Ele foi condenado de blasfemador, caluniador e feiticeiro. Uma das acusações é que ele afirmou que Jesus era o Filho de Deus. Eles não acreditavam nessa. É porque Jesus veio depois de Moisés, né? Só para explicar, Moisés é a primeira revelação. Jesus veio confirmar os 10 mandamentos e ainda o resumiu em 2: amarás teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, ele não veio separar Moisés, pelo contrário, ele reafirmou o que Moisés recebeu no Monte Sinai, o Decálogo, e veio trazer para nós a maior lei, a lei mais completa para os homens, para a humanidade, onde ele queria transformar as pessoas através não só da fé, mas da lei de amor, né? Ele não queria conquistar os homens pelas armas, e sim pelo sentimento. Então ele foi condenado pela sentença de apedrejamento. Existiu uma lei civil na época de Jesus que tinha essa penalidade de ser apedrejado por essas 3 acusações. Mas antes de ele dar como consumado, o sinédrio, como consumado a acusação para a execução da pena, ele ainda teve o direito de se defender porque ele era israelita. Então tem esse diálogo onde eu só trouxe a primeira pergunta que Saulo faz a Estevão, onde ele tem uma resposta que, olha, chega a nos emocionar. Saulo pergunta: estarias disposto agora a jurar contra o carpinteiro Nazareno? Lembra-te que é a última oportunidade de conservares a vida. Então ele estava sugerindo a Estevão a renegar Jesus, a desconsiderar tudo aquilo que ele defende, que defendeu na sua vida. Depois que, recapitulando um pouco, Estevão, na realidade, ele era um israelita, se chamava Gesiel, ele virou escravo de Roma, foi trabalhar nas galeras romanas, que eram enormes navios, onde os escravos eram tratados como escravos. Tinha uma corrente acorrentada na perna de cada escravo. E em uma dessas viagens houve uma peste, um legionário, um tribuno romano, se não me engano, Sérgio Paulo. Isso mesmo? Não é Sérgio Paulo. Pois é, onde esse tribuno, ele foi curado, porque Gesiel foi escolhido entre todos aqueles ali. Ele conseguia liderar ali aqueles escravos com calma, sem causar nenhuma rebelião. Então ele foi escolhido pelos soldados romanos. E então ele consegue, com o poder de Deus, com o merecimento desse romano, que deve ter tido algum merecimento, porque senão ele não se curava, e deu esse poder a Gesiel para curá-lo. E ele curou e recebeu um benefício. O benefício foi ele ser liberto. Ele foi libertado na entrada do porto de Jope, numa pequena embarcação, e um pouco doente. E depois, então, ele foi levado para a casa do caminho, os irmãos do caminho, como eram assim chamados naquela época, levou Gesiel para a casa do caminho. E Simão Pedro recebeu, com o tempo ele foi acostumando e ensinando Gesiel os ensinos, ele estudou os ensinos de Jesus, e então virou um grande enfermeiro, um grande amigo de Simão Pedro e um grande colaborador com a casa do caminho. E Simão Pedro então sugeriu ele a mudar seu nome para que ele não fosse perseguido. E ele então passou a se chamar Estevão. Eu fui ao dicionário, meus irmãos, só por curiosidade, a palavra Estevão significa coroado. Então ele foi coroado com a liberdade e foi coroado como missionário do Cristo, de não só levar a boa nova, os ensinamentos de Jesus,
e ajudar os doentes que frequentavam e iam à Casa do Caminho. Nós sabemos que a Casa do Caminho foi a primeira casa de assistência ao mundo, né, do mundo, às pessoas daquela época, aos doentes que não tinham ninguém, aos desprezados lá do Vale dos Imundos, a todos aqueles que a sociedade não ajudava de forma alguma. Então a Casa do Caminho fazia esse trabalho, né, um verdadeiro hospital. Então Estevão responde. Eu não vou mudar uma palavra aqui, vou ler a resposta de Estevão, porque realmente é um testemunho de fidelidade, de fé inquebrantável que Estevão possuía, não tinha medo de nada. Estevão então responde: não insulteis o Salvador, disse o mensageiro do Cristo com desassombro. Nada no mundo me fará renunciar à sua proteção divina. Morrer por Jesus significa uma glória, quando sabemos que Ele se imolou na cruz pela humanidade inteira. De uma vida maior, que inspira sentimentos mais elevados e belos, enorme foi o trabalho, no curso longo e multissecular, mas o Deus justo respondeu aos angustiados apelos do coração, enviando-nos seu Filho bem-amado, o Cristo Jesus. Temos o cárcere para os que se transviam, o vale dos imundos para os que adoecem sem a proteção da família, a lapidação na praça pública para a mulher que fraqueja, a escravidão para os endividados, os 39 açoites para os mais infelizes. E aqui, abrindo um parênteses, Saulo, quando se converte ao cristianismo, depois da estrada de Damasco, que ele fica 3 anos no deserto de Palmira com Barnabé, estudando os escritos de Mateus, né, os ensinamentos de Jesus que Mateus havia passado a ele. Ele então se transforma e vira o verdadeiro apóstolo dos gentios, onde ele foi aos 4 cantos, né, foi quem mais andou, quem mais levou a mensagem de Jesus pelo mundo. E ele então é o seguinte, meus irmãos, ele diz, já na execução da pena, ele tem uma surpresa. Ele tinha uma irmã que chamava Abigail. Essa irmã dele se separou quando ele foi preso. Ela se havia tornado, tinha acabado de se tornar noiva de Saulo de Tarso. E quando ela viu aquele homem já todo machucado, sangrando, e pela face ela identificou que era seu irmão. Meu Deus, Saulo é meu irmão, é Gesiel. E já como ele já estava terminando a condenação, né, a execução da pena, ele deixa então que Abigail vai até o encontro de Estevão. Ele tem um diálogo enorme com Abigail, e eu só pensei um pedacinho para dar tempo, porque já terminou meu horário. Eu vou só ler isso aqui e vou terminar minha colaboração. Estevão, fitando Jesus, cujos olhos pousavam com amargura em Saulo, roga compreensão para o seu implacável verdugo. Senhor, não lhe imputes este pecado. Então, perdão pleno com sinceridade a Saulo de Tarso. E quando a sua carinhosa irmã Abigail lhe apresenta o algoz por noivo, por depositário de suas juvenis esperanças, tem forças ainda para dizer: Cristo os abençoe. Não tem no teu noivo um inimigo, tem um irmão. Saulo deve ser bom e generoso, defendeu Moisés até o fim. Quando conhecer a Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor, como foi, né? Ser para ele a companheira amorosa e fiel. Estevão, segundo Emmanuel, indubitavelmente, o homem de amanhã, não é um herói do passado, e sim uma referência para o futuro da humanidade. Amor puro e fé inquebrantável, perdão pleno para aqueles que o levaram à morte, espírito liberto do egoísmo e exemplo de abnegação e martírio voluntário. Emmanuel acrescenta que Estevão enfrenta injustiça sem revolta,
perdoa com sinceridade quem lhe tira a vida, não defende crenças com violência, mas com exemplo vivo. Sabe-se que o espírito imortal é maior que qualquer sofrimento do corpo. Vive o Evangelho como lei maior do coração, acima de qualquer doutrina ou regra humana. Fé e transformação estão presentes em toda a história da humanidade, onde os cristãos que sofreram perseguições, como Estevão, Paulo e outros, hoje, nos dias atuais, o processo é o mesmo quanto à sua natureza, mas a perseguição agora está dentro de nós. Elas são íntimas. As feras se encontram dentro de nós, que é o egoísmo, o orgulho, a avareza, etc. O homem, no sentido lato do termo homem e mulher, luta não mais contra as feras do circo ou as fogueiras da intolerância. As feras estão dentro de nós. Que o Senhor nos abençoe. Meus irmãos, boa tarde a todos. A gente chega numa idade que a gente começa a confundir até o horário, né? Eita! Bom, Paulo, desculpa a confiança, mas é porque é muito querido o coração. O Paulo já trouxe para nós o capítulo 19, nos falando o item 1, que é o tema do estudo dessa tarde. Nós estamos falando hoje sobre fé. Fé é uma palavra tão pequenininha, né? Um monossílabozinho, três dígitos aqui, uma letrinha F, E e um tracinho em cima, que é o acento agudo. E o interessante é que o item 1 vem nos falar do poder que essa palavra tão pequenininha tem. E Emmanuel, para a gente iniciar e entender, o Paulo trouxe para nós o significado da fé, segundo Emmanuel, e nós vamos buscar com ele um complemento disso. No livro Pensamento e Vida, ele fala conosco uma mensagem muito bonita no capítulo 6 sobre a fé. E ele dá continuidade ao trabalho que ele sempre realiza. Emmanuel é o professor do Evangelho, é aquele que assumiu, né, a conduta de ajudar-nos a compreender os ensinamentos de Jesus. Então, no livro Pensamento e Vida, nós não vamos ler também tudo, mas eu peguei 2 parágrafos muito interessantes que ele diz o seguinte: como que nós devemos exprimir a fé? A fé, ela não encontra definição no vocabulário comum. Se a gente pergunta às pessoas o que é fé, um vai dizer uma coisa, outro vai dizer outra, outro vai dizer outra. Então não existe, nem no próprio, o dicionário vai dizer que é a crença em Deus, né? Mas não é só isso. Fé é algo muito maior. Então Emmanuel diz o seguinte: a fé é a força que nasce com a própria alma. É a certeza instintiva que trazemos na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria alma, da própria vida. Então, fé, ela é essa força, essa energia instintiva, inata. Ela nasce conosco. Nenhum de nós está destituído da fé. Se você tem um amigo e fala com você, eu sou ateu, bom, ele pode ser ateu, pode ser materialista, pode ser o que ele quiser. É livre-arbítrio, escolha. Só que a única coisa que ele não deixa de ser é filho de Deus. E como filho de Deus, nós trazemos em nós o DNA divino. E eu gosto muito de falar isso. E é o próprio Emmanuel que nos fala. Esse DNA são as faculdades, as potencialidades divinas que todos nós trazemos em nós. A fé é uma delas.
Então, independente de eu ser ateu, materialista, o que for, ela está em mim, simplesmente adormecida, como uma sementinha, esperando o momento devido, porque todos nós, criaturas de Deus, vamos passar pela lei do progresso. Não importa o tempo. Nós podemos reencarnar centenas, milhares de vezes, mas a lei vai nos impulsionar. Até que a própria lei, as próprias leis divinas nos impulsionam à evolução. Então, fé é essa força, essa energia que nós temos. E o interessante é que a doutrina espírita, ela complementa, né, a revelação divina, e como ela é aquela que traz a verdade em toda a sua clareza, ela diz assim, olha, a fé pode ser humana ou divina. Você pode amar a Deus, é uma fé, e divina, a força que você traz em si mesmo, para a realização. Então, nenhum de nós pode realizar algo se não tiver em si mesmo essa energia, essa força. Todo projeto, todo trabalho, tudo que você vai fazer, até um simples bordado, um simples bolo, ou um simples lavar de uma roupa, para que a roupa fique bem bonitinha, bem limpinha, bem branquinha, nós temos que fazer com fé, com confiança na nossa capacidade de fazer. Isso é fé. Então, por isso que Emmanuel diz que ela não tem definição, que cada um de nós vai senti-la de uma maneira diferente do outro. Porque vai depender do quê? Vai depender do tanto que ela já floriu dentro de nós, porque ela é uma semente. Ela foi colocada em nós como uma sementinha adormecida. Cada um já fez essa fé germinar. Então, você olha um campo, você vai ver arbustos pequenininhos, plantinhas saindo da terra, outros maiorzinhos, outros maiores, árvores imensas. Então, cada um de nós traz a fé dessa forma. E é por isso que ela não tem definição. Cada um a sente da forma como ela está desenvolvida dentro de si. E Emmanuel continua, ela palpita em todos os seres e vibra em todas as coisas. Toda a natureza é envolvida por fé. E aí ele continua, ela se revela na árvore decepada, que se refaz gradativamente, humildemente, entregando-se às leis de renovação que envolvem a natureza. Quando nós podamos uma árvore, nós estamos o quê? Decepando partes dela. Cortamos galhos dessa árvore. Para quê? Em momento algum a gente ouve a árvore gritar, a árvore entrar em desequilíbrio, a árvore reclamar de Deus, a árvore falar, pronto, agora eu vou morrer. Nada disso. Ela aguarda humildemente, porque ela sabe, ela traz essa energia da fé, que sabe muito bem que pela dinâmica produtiva da vida, ela voltará a germinar, a brotar. Os galhos que foram decepados começam a brotar tudo de novo. É a vida estuante. E é por isso que Jesus nos fala, eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. É por isso que todas as forças que guardamos em nós, ainda muitos como sementinhas, precisam ser trabalhadas por nós para crescer. Emmanuel diz assim, todas as operações da existência se desenvolvem de algum modo sob a energia da fé. Então a fé
ela é essa energia, ela é essa força dinâmica que há em nós e que nós precisamos encontrá-la. Só depende da gente. Deus, ao nos criar simples e ignorantes, Ele plantou ali as sementinhas que são o DNA dele. Nós somos criados como? Como é que as Escrituras dizem? E o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Será que Deus se parece com cada um de nós? Fisicamente eu acho impossível. Então qual é a semelhança que nós temos com Deus? É aquela semelhança que temos, trazendo em nós o que Ele tem, os atributos, a potencialidade, para que nos permita, porque Deus nos criou para a perfeição. Nós fomos criados perfectíveis. Nós precisamos entender isso. Somos importantíssimos na criação. Deus nos ama. Nós nunca estamos sozinhos. Ele está constantemente. Ele é onisciente. Ele é onipresente junto a nós. E por nos amar, Ele nos fez perfectíveis. Ou seja, meu filho, está aí o instrumento. Só vai depender de você chegar à perfeição. A perfeição relativa, claro, nenhum de nós terá a perfeição de Deus, porque Ele é único. Mas seremos espíritos puros, espíritos renovados, espíritos purificados. E isso só vai depender de nós. Então, meus irmãos, na palestra, no item 1, onde Mateus nos traz esse apontamento lindíssimo desse momento de Jesus com seus discípulos, quando os discípulos não conseguindo ajudar aquele rapaz, e em particular com Jesus pergunta: Senhor, por que nós não conseguimos afastar o demônio, o gênio mau, o espírito mau que estava com aquele rapaz? Por quê? E Jesus, sabedor de que eles já haviam recebido pelo próprio Pai a capacidade da fé em si mesmo, Jesus havia já dado a eles a autoridade de curar, porque Jesus conhecia a potencialidade dentro de cada um deles. Jesus então responde: pela vossa incredulidade. É porque vocês não creem em nada. É porque vocês faltou confiança. Porque fé é confiança, é certeza. Quando eu tenho fé em Deus, eu confio plenamente que por mais eu esteja dentro de um redemoinho de problemas, eu vou sair dele, porque Deus está comigo. É aquela passagem lindíssima de Jesus com um de nós nas areias da praia, não é? Em que, enquanto tudo está mil maravilhas, o rapaz vai olhando para trás e observando ali 4 pegadas, ou melhor, 2 pegadas, a pegada par e a pegada ímpar, os dois andando de lado. De repente, a vida daquele rapaz se transformou em algo fora de comum. Ele se viu num redemoinho de problemas, de dificuldades, de vicissitudes, de dores e sofrimentos. E aí ele resolve olhar para trás na sua caminhada e ver só uma pegada. Ele começa a chorar e pergunta: Senhor, agora que eu preciso do Senhor, por que me abandonaste? E Jesus disse: meu filho, eu estou aqui.
Mas só tem uma pegada, Senhor. Mas é a pegada que está ali, é minha. Você está no meu colo. Você está no meu colo. Então, fé é confiar que eu estou no colo dele. Fé é ter a certeza plena de que, por mais difícil que sejam os problemas, um dia ele vai acabar. Porque tudo passa. Tudo. Então nós precisamos guardar o que aconteceu naquele momento. Os discípulos já tinham autoridade para curar. Os discípulos traziam a sementinha da fé no coração, dada pelo próprio Pai ao criá-los. Por que não conseguiram curar? Porque duvidaram. Eles duvidaram. E nós não podemos duvidar de Deus. Eu posso duvidar de mim mesmo. Eu posso duvidar daquele que comigo caminha, mas nunca de Deus. Nem daqueles que Deus nos envia para cuidar de nós. Nós não podemos duvidar. Não podemos ser incrédulos. E aí Jesus, aproveitando o momento, ele fez aquela bela lição. Pois em verdade vos digo, se tivesse a fé do tamanho do grão de mostarda, o menor grão, né, Paulo? O menor grão é que dá uma árvore maravilhosa. Porque essa mostarda aqui não é aquela plantinha que nós plantamos no canteiro lá da nossa horta, não. Não é a hortaliça, não. Essa mostarda é a mostarda negra. É uma mostarda que dá árvore, um arbusto maior. Não é um arbustozinho do tamanho de um pé de couve nem de alface, não. Ele é grande. Então ele fez ali aquela comparação. Se vocês tivessem, dirias a essa montanha, transporta-te dali para ali, e ela se transportaria, e nada mais não seria impossível. E é claro, Jesus não estava falando de uma montanha física. Ele não estava falando de uma aglomeração de pedras e serras, uma em cima da outra. Não. Jesus se referia ali às montanhas das nossas dificuldades, das nossas tristezas, dos nossos sofrimentos, das nossas imperfeições, que são montanhas que impedem o nosso crescimento espiritual. Era sobre essas montanhas que Jesus se referia. E quando Jesus fez essa comparação, mostrando o poder da fé, que menor que você a tenha, o poder dela é imenso, que consegue deixar você fazer o impossível. A gente então pergunta, por que Jesus não usou da natureza algo maior? O firmamento ali de Nazaré, que deveria ser maravilhoso, né? De Genezaré, o sol, o céu azul, ou o lago de Genezaré, aquele lago lindo, né? Onde os pescadores iam buscar o alimento. Por que Jesus não usou uma montanha, né? Porque lá tinha várias montanhas. Por que ele usou uma sementinha? É por causa da simplicidade e da humildade da semente. A semente, ela traz consigo a humildade de reconhecer a necessidade de aguardar o momento exato de agir. A simplicidade de saber que ela pouco sabe, ela pouco conhece, mas ela traz dentro de si a certeza plena da renovação da própria natureza. E ela então não fica quieta. Mesmo debaixo da terra, ela aguarda o momento que a natureza vai dar a ela
a capacidade de eclodir, de abrir a sua sementinha, de abrir o embrião, rompe a casca da semente e ela sobe, e passa pelas pedras, pelos vermes, por tudo que está em cima dela, na terra, em busca do quê? Da luz. Ela não fica presa debaixo da terra, ela busca a luz. E nós então pedindo ao nosso professor Emmanuel que nos ajude um pouquinho mais, vamos ler aqui uma lição lindíssima que ele nos trouxe, falando sobre a sementeira da fé. Como nós vamos exprimir essa fé? Como que nós vamos agir com essa força, com essa energia que nós já temos em nós? Então ele diz assim, olha, para que possamos movimentar a fé no nosso plano exterior, ou seja, fora de nós, é imprescindível venhamos a possuí-la ainda mais no diminuto proporção de uma semente de mostarda no solo do nosso própria alma. Então é preciso que nós tenhamos em nós mesmos, já começando a trabalhar o solo do nosso coração, essa potencialidade para que ela, por menorzinha que ela já esteja, uma plantinha pequenininha, quem gosta de experimentações, põe uma sementinha de feijão dentro de um algodão e deixa com água e deixa num lugar claro onde tem sol, vocês vão ver que bonitinho ele subindo. Então ele é pequenininho. Por menorzinha que seja a planta, chamada fé, nós precisamos dela para começar a movimentá-la aqui fora. Fora, na nossa família, no nosso trabalho, na profissão, nos nossos grupos que pertencemos, de amigos, grupos religiosos, grupos da sociedade. É preciso que guardemos, iniciemos dentro de nós o trabalho da fé. Assim, pois, é indispensável, diz Emmanuel, arrotear a terra, ou seja, trabalhar a terra. Que terra? Do meu jardim? Da minha horta? Não, do meu coração. Nós não temos a parábola do semeador? E o semeador saiu a semear e encontrou várias terras. O nosso coração é assim, é uma terra. Cada um de nós tem um tipo de terra diferente do outro. Essa sementinha precisa encontrar uma terra boa. Quem é lavrador, quem é trabalhador, que mexe na terra, até a própria dona de casa que faz seu canteirinho, ela sabe que uma terra boa é terra que tem uma minhoquinha no meio, para que a planta possa crescer forte, firme. Então é necessário que a gente faça o quê? Trabalhe a terra do coração, que está ainda seca, empedrada no nosso mundo interior, para ambientar em nosso coração essa planta divina. E está seca e empedrada por quê? Por causa das nossas imperfeições. Nós ainda trazemos imperfeições. Nós somos perfectíveis, não somos perfeitos. Estamos tentando ser perfeitos. Se conseguirmos nessa encarnação, vencer uma dificuldade que nós trazemos conosco da nossa imperfeição, já vai ser muito bom. Muito bom. Jesus não espera que de um minuto para o outro nos transformamos em espíritos puros, não. Ele nos aguarda, mas é necessário dar o primeiro passo, porque senão não saímos do lugar nunca. Encarnamos, desencarnamos, encarnamos de novo, desencarnamos e não conseguimos mudar nada em nós. Precisamos nos esforçar. É o que Emmanuel nos fala aqui. A vida é igual uma fazenda, um campo valioso, de que somos usufrutuários, felizes, mas não podemos aprimorá-la ou enriquecê-la confiando-nos à preguiça
ou há distração. Então, se nós ficarmos distraídos e deixar a vida passar, tem uma música bem interessante, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Se nós ficarmos nessa, o que vai acontecer? A vida vai nos levar e nós vamos chegar do lado de lá do mesmo jeito que saímos de lá. E às vezes até um pouquinho pior, sabe por quê? Porque agora nós estamos conhecendo. Antes nós não conhecíamos, agora a gente está recebendo a doutrina espírita, ela está trazendo luz. E aí, como é que a gente vai poder esconder? Agora, a quem muito é dado, muito é pedido. A primeira coisa que eles vão fazer, mas você não é espírita? Não é mesmo? Então é muito sério. E continua Emmanuel. O proprietário da vinha não cederia ao lavrador uma enxada com destino à ferrugem. Ou seja, Deus não nos daria a semente da fé para que ela ficasse enferrujada. Nenhuma das sementinhas que Deus nos deu, nenhuma das potencialidades que Deus colocou em nós, não nos foi dada para ficar como uma enxada enferrujada, mas sim nos foi dada para que nós trabalhássemos e buscássemos a nossa perfeição, porque foi para isso que nós fomos criados, para nos tornar perfeitos, como o Pai que está no céu. Palavras de Jesus. A terra das possibilidades humanas em nossas mãos reclama trabalho incessante e incansável boa vontade. Então, o que nós precisamos? De trabalhar e ter boa vontade. Leon Denis, no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele diz a seguinte frase: pela vontade, que é a faculdade soberana da alma, modificaremos a nossa natureza, instintiva ainda, animalizada ainda, e venceremos todos os obstáculos e dominaremos essa matéria que nos prende ainda a um mundo de expiação e provas. Então, a vontade é uma alavanca que nos impulsiona para frente. É imperioso remover no campo de nossa alma os calhaus da indiferença. É imperioso drenar na vasta extensão de nossos desejos, de nossos pontos de vista, dos nossos interesses pessoais, os charcos ou a água da ociosidade, do desânimo, que estão como charcos, como lama, porque charco é lama, que ainda nos prende aos instintos animalizados. E continua dizendo aqui Emmanuel: parasitas, traiçoeiras e vermes daninhos ameaçam-nos a sementeira de elevação por todos os lados, e detritos de variada natureza tentam sufocar instintivamente os germes dos nossos pequeninos impulsos do bem, porque nós já trazemos conosco impulsos de bondade, impulsos para o bem. Nós já reencarnamos há 2000 anos. Jesus já nos trouxe o roteiro, o código divino, esse código de luz que ilumina a nossa caminhada. Então, muito dele nós já estamos aprendendo. Então, temos muita coisa boa, mas ainda há montanhas de imperfeições que nos impedem de ir para frente. É necessário, assim, alterar a paisagem de nossa vida íntima. Olha a reforma íntima aí. Quando a gente vai fazer uma reforma da nossa casa aqui na Terra, né? Na nossa morada física aqui na Terra, a gente leva tempo, não leva? E é uma confusão que a gente faz dentro da casa, né? É móvel para um lado, é gente para o outro, é todo mundo dormindo num quarto só para que o outro seja arrumado, não é assim? A mesma coisa é a reforma íntima. Leva tempo.
mas precisa ser realizada. Ela precisa ser realizada. Para que a fé viva nasça e se desenvolva em nossos destinos por gradativo investimento de força transformadora e criativa, dotando-nos de abençoadas energias para as nossas realizações de ordem superior. Então, quando a nossa casa íntima estiver afastada dela, a indiferença, o desânimo, né? As imperfeições, o egoísmo, a vaidade, o orgulho, o que vai acontecer? As potencialidades divinas e inclusive a fé, ela vai crescer, ela vai fortalecer cada vez mais, trazendo uma força transformadora e criativa, dotando cada um de nós, doando para cada um de nós abençoadas energias para as nossas realizações em busca da nossa perfeição. Porque se nós não fizermos isso pela nossa própria vontade, a lei do progresso fará por nós. Agora é mais difícil, é mais complicado, não é? Os instrumentos são diferentes. Se tivermos fé do simples tamanho de um grão de mostarda, disse o Senhor, adquirireis o poder de transportar montanhas. Aproveitemos então deste modo a luta do dia a dia, a dificuldade que a experiência nos oferece, e vamos nos habilitando a converter as sombras, ou seja, as imperfeições de nossa antiga animalidade em divina luz da espiritualidade santificante em nós, para a nossa ascensão para a vida eterna. Então, fé é força, é energia, fé é confiança plena, é eu dizer, como Maria disse na cruz, vendo o filho sendo crucificado, e ela, uma mãe desesperada, olhando a dor do filho, ela se lembra de tudo que havia passado e se lembra o porquê ele estava ali. Ela olha então e diz, olhando para os céus, ela diz, Pai, que seja feito a tua vontade e não a minha. Que Jesus nos abençoe e nos dê bastante coragem para iniciar aí esse trabalho individual, que não é fácil, não é, mas não é impossível. Vai depender do nosso esforço. Meus irmãos, terminados os comentários da tarde, antes da oração, nós gostaríamos de fazer um apelo aos irmãos, o seguinte: aquela sala é chamada de Câmara dos Pais, pode ser chamada também de Casa de Oração, porque ali estão em orações os que recebem o passe, os médios que aplicam os passes e os mentores dos médios que estão aplicando os passes. E muitas vezes acontece dos irmãos pararem na porta do corredor ali e ficarem conversando. Então nós estamos fazendo um apelo para que as pessoas conversem mais para cá no corredor, para não atrapalhar lá a aplicação dos passes. Nós vamos fazer a nossa prece de encerramento pedindo a dona Senhor Jesus, terminado mais um estudo do seu Evangelho, agradecemos ao Senhor por mais essa oportunidade, rodando nesse amado, que o Senhor continue abençoando os nossos esforços em sermos pessoas melhores, em fazermos a nossa reforma íntima, apoiados e amparados pelo seu amor, pela sua misericórdia,
que possamos vencer todas as nossas dificuldades no dia a dia, as nossas vicissitudes, provando, Senhor Jesus, o nosso amor pelo Senhor, a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por todas as oportunidades que o Senhor tem nos concedido de sermos pessoas melhores. Pelos estudos aqui nessa casa, pelos estudos individuais, que o Senhor continue nos abençoando, Senhor, para que possamos seguir firmes nessa tarefa. Que a sua bondade, que a sua misericórdia seja com todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados. Que as suas bênçãos sejam extensivas aos nossos lares e familiares, aos nossos irmãos que não puderam estar aqui presentes nessa tarde, por um motivo ou outro. Enfim, Mestre, que o Senhor continue nos abençoando e nos fortalecendo. Que essa sementinha plantada no nosso coração possa florescer e crescer cada dia mais. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque vossos são o reino, o poder, a majestade e a glória para sempre, que assim seja. E com essa prece pronunciada por Dona Vera, nós estamos encerrando a nossa reunião da tarde, da santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Laura, vai ter médico, quem for receber a ficha permaneça sentado.